Bem-vindo a mais uma aula de matemática do nosso curso EJA EAD. Eu sou o professor Bruno. Nessa aula faremos uma introdução à geometria plana. Acompanhe. Para começar os nossos estudos, observe as seguintes figuras. Nelas, quais os elementos geométricos que podem ser destacados? Bom, é bem possível que em cada uma delas você tenha destacado uma série de elementos geométricos, mas aqui a nossa intenção é dar destaque aos elementos primitivos da geometria plana, que são o ponto, a reta e o plano. É importante destacar que, apesar de termos usado essas figuras com o intuito de relacioná-las com os elementos primitivos da geometria plana, no caso da primeira figura, os pontos que aparecem, na segunda figura, as madeiras da cerca fazendo uma relação com retas, e na terceira figura, a tela plana da TV fazendo uma relação com o plano, a compreensão desses elementos exige muito mais da nossa imaginação, pois esses conceitos são abstratos e o que podemos fazer é ter uma noção intuitiva deles. Foi a partir desses conceitos primitivos que Euclides, por volta de 300 anos antes de Cristo, elaborou em sua obra os elementos que chamamos hoje de geometria euclidiana. Ele estabeleceu axiomas e postulados que funcionam como leis que regem a geometria até os dias atuais. Os axiomas e postulados são aceitos sem que seja necessária a prova, desde que não exista contraprova. Vamos destacar alguns desses axiomas. O primeiro axioma é: qualquer que seja a reta, existem pontos que pertencem e pontos que não pertencem à reta. Observe a figura. O segundo axioma diz que, dados dois pontos distintos, existe uma única reta que os contém. Observe a figura. Os desenhos aqui têm a função de ilustrar os axiomas, pois nós temos sempre uma necessidade visual. Não estudaremos todos os axiomas e postulados de Euclides, pois ficaria muito maçante. Acompanhe a seguir o conceito de ângulo. Podemos classificar o ângulo como sendo a região do plano limitada por duas semirretas, onde essas semirretas são os lados do ângulo e a origem delas é o vértice desse ângulo. Perceba que no ângulo indicado, os lados são representados pelas semirretas OA e OB. O vértice é indicado pelo ponto O e a notação para esse ângulo pode ser feita como O com acento circunflexo ou AOB. A unidade usual para medir ângulos é o grau. O instrumento utilizado para efetuar essa medição é o transferidor, que pode se apresentar em dois modelos: meia volta, 180 graus, e o de volta inteira, 360 graus. É comum ainda classificar os ângulos de acordo com as suas medidas. O ângulo agudo, menor que 90 graus, o ângulo reto, igual a 90 graus, o ângulo obtuso, maior que 90, e o ângulo raso, igual a 180 graus. Estudaremos a seguir as chamadas figuras planas. Acompanhe. Grosseiramente, podemos dizer que figuras planas são todas as figuras que estão contidas no plano. Das figuras ditas planas, podemos destacar os polígonos. Polígono é toda figura fechada formada por segmentos de reta. Os polígonos podem ainda ser ditos convexos ou não convexos. Os polígonos podem ser ditos convexos ou não convexos. Observe o polígono ABCD. Ele é um típico exemplo de polígono convexo. Ao traçarmos um segmento de reta no seu interior, verificamos que todos os pontos permanecem localizados na região interna do polígono. A figura a seguir é um exemplo de polígono não convexo. Nesse polígono, ao traçarmos um segmento de reta no seu interior,
notamos que em determinadas posições alguns pontos ficam localizados na região externa. Esse é um polígono não convexo. Eles são classificados de acordo com o número de lados. Veja alguns exemplos: triângulo, 3 lados; quadrilátero, 4 lados; pentágono, 5 lados e assim sucessivamente. Desses polígonos, vamos destacar os triângulos e os quadriláteros. Veja. Triângulo é uma figura geométrica formada por 3 retas, que se encontram duas a duas e não passam pelo mesmo ponto, formando 3 lados e 3 ângulos. Nele, destacamos os vértices, lados e ângulos. Nesse polígono, os vértices são A, B e C, os lados AB, BC e CA, e os ângulos ABC, BAC e ACB. Quadrilátero. Quadrilátero é um polígono de 4 lados. Nele, destacamos também os vértices, lados e ângulos. Nesse quadrilátero, temos os vértices AB, C e D. Os lados AB, BC, CD e DA. E os ângulos ABC, BCD, CDA e DAB. Bom, acompanhe a seguir a resolução de um exercício. Exercício. Classifique as informações a seguir em corretas ou incorretas. A. Por um ponto passam infinitas retas. B. 3 pontos distintos são sempre colineares. C. Por 2 pontos distintos passa uma reta. E D. 3 pontos distintos são sempre coplanares. Bom, vamos lá. Perceba que a informação A, por um ponto passam infinitas retas, é correta, pois por um ponto podem passar infinitas retas. Para compreender isso, temos de fazer uso da nossa imaginação. Pela imagem, podemos perceber que o número de retas que passam por um ponto podem ser estendidas infinitamente. Informação B. 3 pontos distintos são sempre colineares. Essa informação é incorreta, pois para que 3 pontos sejam colineares, eles devem pertencer à mesma reta, e isso pode ocorrer ou não. Ou seja, existe aqui uma contraprova. Podemos ter 2 pontos pertencentes a uma reta, lembrando que precisamos de pelo menos 2 para formar a reta, e um terceiro ponto pode estar fora dela, como na imagem. Informação C. Por 2 pontos distintos passa uma reta. Essa informação é correta, pois está de acordo com o axioma 1 que apresentamos nessa aula e pode ser representado pela imagem. Então, temos por 2 pontos distintos passa uma única reta. Isso aí. A informação D. 3 pontos distintos são sempre coplanares. Bom, a informação D também está correta, pois está de acordo com um dos axiomas de Euclides, que diz que 3 pontos determinam um único plano. Veja a imagem. Bom, é isso aí. Assim termina a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado e até a próxima. Valeu!